gente, tudo bem? Lembrando, né, que é resumo da IBD, tá bom? Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, tá bom? Então vamos lá, lição de número 8. Comprometidos com a palavra de Deus, certo? Então o textuário da lição tá assim, ó: bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a guardam, né? Além de ouvir a palavra de Deus, além de ler a palavra de Deus, a gente precisa guardar, né, em nossos corações, né? Não adianta apenas saber da palavra de Deus e não praticá-la ou não guardá-la, né, no nosso coração. A verdade prática está assim: a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras, como plena e total garantia de infalibilidade, né? Ou seja, mostra que a Bíblia ela é inspirada, né, por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e ela não tem falha, né? A infalibilidade, ou seja, ela não é falha, pelo contrário, a Bíblia, a palavra dela é eterna, certo? Vale para os nossos antepassados, vale para a gente de agora, e a palavra do Senhor também vai valer, né, para as gerações futuras, certo? Então a Bíblia é o manual de instrução para a nossa vida, e a palavra de Deus ela é viva e poderosa, capaz de transformar vidas, conforme Hebreus 4:12. Aí a lição, né, em classe vai estar em 2 Timóteo, capítulo 2, né, que vai estar falando de trazer à memória a palavra do Senhor, que o Senhor conhece os que são seus, certo? Vai estar falando da Escritura Sagrada e que o obreiro, ele não tem de se envergonhar da palavra de Deus e, pelo contrário, ele precisa guardar bem a palavra, né, de Deus e manejar ela com verdade, né? Ele precisa ter o amor, o zelo pela palavra de Deus, né? Cuidar dela e a ensinar corretamente, certo? É que está falando, olha, nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Toda vez que a pessoa for ler a palavra de Deus, né, precisa pedir a orientação de Deus, precisa pedir a interpretação, né, ao Espírito Santo de Deus para poder esclarecer mais a sua mente, e ainda se tiver dúvidas, procurar alguém que tenha um conhecimento da palavra de Deus, né, para tirar suas dúvidas, porque muitos ainda, né, acabam tendo dificuldade em conhecer, em ler a palavra de Deus, né? Então basta primeiro pedir ajuda a Deus, e se a pessoa tiver muita dificuldade, pedir para alguém, né, instruído para o ensinar conforme a palavra de Deus. A Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã, e é por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. Por mais que existam muitos livros, né, cristãos, muitos livros até tirados da Bíblia, né, inspirados na Bíblia, a gente precisa ter a Bíblia como nosso manual de fé, o nosso manual de vida, né? Nenhum livro deve ser superior à Bíblia em nossas vidas. Aí aqui está falando que o nosso fundamento, né? A nossa fonte de autoridade só é a Bíblia. Conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica, né? Então, a nossa única regra de fé que nós seguimos é apenas a Bíblia, certo? Nós lemos outros livros históricos, outros livros cristãos para a gente ter mais conteúdo bíblico ou ter mais conhecimentos, mas a Bíblia é a nossa regra de fé, né? Nenhum livro ultrapassa, né, a Bíblia no sentido cristão. Nós somos deístas. Deísmo é a doutrina que afirma a existência de Deus, mas que nós não somos deístas, nós não somos deístas.
Porque os deístas, eles afirmam que Deus existe, mas que ele está muito longe de nós e não se envolve com os assuntos humanos. Pelo contrário, nós somos teístas, isto é, cremos em Deus e que ele não está longe de cada um de nós. Pelo contrário, né, Deus se comunica conosco por conta da leitura de sua palavra, pelos dons espirituais, sonhos, visões e até pelas coisas simples do dia a dia. Certo? Então, perdão novamente, a gente não é deísta, pelo contrário, Deus, a gente não acredita em nenhum Deus que criou um ser humano, criou as coisas e se afastou, fica distante, vendo, digamos assim, a destruição humana. Não, pelo contrário. A gente crê num Deus presente, né? Num Deus que pode falar conosco por meio da palavra, meio de sonhos, meio de visões. É isso que os teístas, nós evangélicos, acreditamos, certo? O cuidado pela doutrina. A gente precisa ter o cuidado, né, pela palavra de Deus, pelo ensinamento correto da palavra de Deus. Paulo vai orientar Timóteo, né, a ele se dedicar ao ensino, à doutrina, à instrução, que está se referindo ao texto sagrado, né? A gente tem também a fé e a doutrina se aplica também a um corpo básico e coerente do ensino cristão, como os credos, certo? Que é aquilo que a gente acredita. Então, a doutrina faz parte da nossa fé. A fonte do conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano, né? Então, isso se faz por meio do ensino, da instrução. Quando o apóstolo Paulo diz, traze estas coisas à memória, ele está se referindo à sã doutrina, se contrapondo aos falatórios profanos, né? Então a gente acredita na palavra de Deus e a fé e a doutrina andam juntas. E também na Bíblia, certo? A confissão de fé, o que expressa o que é o nosso pensamento e a vida da igreja, certo? A igreja deve ser mantida, ser baseada na fé e na palavra de Deus. Que a gente não venha deixar, né, o modismo, a moda entrar nas nossas igrejas, né? Não venhamos deixar que isso aconteça. Quando a gente fala de modismo, né, a gente fala de muitas coisas que entra na moda, né, e acaba saindo da moda também, né? Teve o exemplo do Kaikai, né, que o pessoal fez bastante, assim, em outros lugares, né? E que a gente não venha deixar essas coisas, assim, que escandalizam as coisas de Deus entrar em nosso meio, né? E aqui tá falando, olha, procura apresentar-te a Deus aprovado, né? O apóstolo Paulo, ele dá muitas orientações a Timóteo, né, dando esses conselhos, olha, procura apresentar-te a Deus, né? Como será que a gente está se apresentando a Deus, né? A nossa conduta, o nosso jeito, o nosso ensino, será que Deus está concordando com o que nós estamos ensinando nas igrejas, né? Então a gente deve ensinar a palavra de Deus como ela realmente ela é, certo? Para a gente ser aprovado e reconhecido por Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar, né? Quando a gente fala de obreiro, a gente está falando de obra, de trabalho, o trabalhador no campo, né? Ou seja, as pessoas que se dedicam à obra de Deus. Aqui está falando que na nossa declaração de fé da Assembleia de Deus, o termo obreiro é genérico e usamos praticamente para quase todos os cargos e funções da igreja, né? Quando falamos de obreiro, no determinado irmão, irmã, obreira, obreiro, a gente está falando de pessoas que estão trabalhando na obra do Senhor, né? Todos praticamente trabalham na obra do Senhor, que estão dentro das igrejas, né? Então é chamado de obreiro. O apóstolo Paulo vai falar para Timóteo, olha, maneja bem a palavra da verdade, né? Então, aqui nesse sentido, o verbo grego para manejar bem é ortotômio, literalmente cortar reto, cuja ideia é cortar em linha reta.
ou seja, a ideia é manter o curso correto. É uma palavra rara e aparece uma só vez no Novo Testamento e 2 vezes na Septuaginta, em Provérbios 3, 6 e Provérbios 11, 5. O emprego paulino dessa palavra é metafórico e muitas interpretações já foram apresentadas ao longo dos séculos. A preocupação de Paulo é que o ensino seja correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida, com a aplicação para a edificação espiritual da igreja. Isso significa também não fazer uso da palavra no púlpito para atacar algum desafeto entre os irmãos por meio de indiretas. O púlpito não é lugar de desabafo, né? O púlpito é um lugar para se pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. Não é um lugar para estar lavando roupa suja, dando indiretas, desabafando. Pelo contrário, é para testemunhar do amor de Deus, é para pregar, para ensinar, para glorificar Deus. E não ficar desabafando, né, em cima do púlpito. Então, Paulo orienta Timóteo, olha, procura apresentar-te a Deus de forma aprovada, né? Assim nós devemos nos apresentar a Deus de forma aprovada. Não tem do que se envergonhar, né? Que você venha andar corretamente, com o trabalho correto diante de Deus e que venha manejar bem a palavra de Deus, né? Venha saber usar muito bem a Bíblia Sagrada. Então, nós temos um compromisso com a palavra de Deus. Cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade, ou seja, que os homens escreveram a Bíblia com base, né, nas revelações divinas, e que diante disso fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida, né? Ou seja, a Bíblia é primordial na vida do cristão, né? É o livro mais importante na vida do crente, tá bom? Então fica aí, gente, com essa palavra. Tchau!